poder cantar que o Cordeiro venceu, Pai. Que só o Senhor é digno de ser adorado, de ser exaltado, Pai. Que o Senhor nos ganhou naquela cruz, Pai. Que nada nesse mundo pode nos tirar esse amor que o Senhor nos deu, Pai. Te agradeço por esse momento de louvor. Receba a nossa oração, Pai, que realmente é fruto da Tua graça em nossas vidas, Pai. Fale agora aos nossos corações através da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Como é precioso cantarmos verdades a respeito do nosso Senhor. Nosso Senhor, o Cordeiro que venceu, aquele que garante que nada nos separará do seu amor, aquele que reina para sempre. Por isso, como cantamos, nós confiamos no amor do nosso Deus, que somente Ele é Senhor sobre terra e céus. É sobre isso, mais ou menos sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Eu convido que você abra a palavra do Senhor em Lucas 24. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 13 a 32. Lucas 24, de 13 a 32. Texto conhecido como os discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a eles não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia passar mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de Ti nessa noite, clamando a Tua graça, clamando a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, Senhor, que tem o encargo de falar aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, ó Pai. Sobre a vida de cada irmão que está aqui, o Senhor conhece as nossas lutas, conhece o nosso coração, e nós queremos, ó Pai, clamar que Teu Espírito Santo venha em nosso socorro, Senhor. Como o Senhor socorreu esses dois irmãos
no passado, Senhor. O Senhor venha em socorro de cada um de nós essa noite, falando conforme a Tua vontade e conforme a nossa necessidade, Senhor, para que saiamos daqui, Senhor, renovados, transformados, encorajados, com a nossa fé aumentada no Senhor, realmente confiando no Seu santo amor e confiando, Senhor, que somente Tu és o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. É o que pedimos, Senhor, encarecidamente, confiados no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu ia dar continuidade ao estudo da Epístola de Judas, como já tinha anunciado algumas vezes, mas, no entanto, o resultado das últimas eleições provocou de um modo geral e evidente um sentimento de tristeza, de decepção e de desesperança no coração de muitos de nós, inclusive no meu. Isso me levou a meditar em diversos textos das Escrituras, e este foi um dos textos que me ajudou bastante no que diz respeito a entendermos este momento. E nessa noite eu gostaria de compartilhar esse texto. Esse texto fala de tristeza, esse texto fala de decepção, esse texto fala de desesperança. E esses sentimentos têm habitado os nossos corações, pelo menos o de muitos de nós, em graus e maneiras diferentes. E o texto vai falar para cada um de nós a origem real destes sentimentos e o remédio que Deus tem para quando esses sentimentos rondam os nossos corações. Não se trata aqui, irmãos, e eu quero destacar isso, somente a questão do resultado das eleições, tá? Esse texto, esse ensinamento que o Senhor quer nos trazer nesta noite, é para qualquer pessoa que esteja atravessando sentimentos de tristeza, de decepção e de desesperança. Então, se você está me ouvindo e você está feliz, esperançoso com o resultado das eleições, continue ouvindo. Não feche os seus ouvidos para o que o Senhor quer falar com você, que talvez hoje, amanhã ou depois, você possa enfrentar tristeza, decepção e desesperança. E a palavra de Deus é a mesma para todas as pessoas. Doenças, morte, sofrimentos, crises pessoais, relacionais, financeiras e tantos outros males que nos afligem, são a porta de entrada desses sentimentos. E por isso nós queremos tratar desse assunto nessa noite. Mas é inegável que nós estamos passando por um momento de tristeza, de decepção e de desesperança em virtude do resultado das eleições. Talvez nem todos, mas muitos de nós, e também em intensidades diferentes. Mas essa é quase uma regra absoluta. Eu pude observar isso na vida de pessoas próximas a mim, na família, nos negócios, nas amizades, no grupo caseiro, aqui na comunidade. Tristeza, decepção e desesperança. Essa semana um irmão me disse a respeito de como isso tem afligido a sua família, ao ponto de estar causando situações de estresse entre familiares. Um outro confidenciou que ele associa um problema de saúde que está enfrentando a turbulência do seu coração por esses dias. Um outro amigo, do meu grupo de pedal cristão, ao qual eu convidei para fazer um pedal esses dias, respondeu, abrindo seu coração, que ele estava extremamente abatido e com falta de ânimo. E ele me disse, abre aspas, Adriano, eu estou numa tristeza profunda. E ele não é o único, infelizmente. E eu também pude ver isso na minha vida, pois o meu coração, desde então, passou a experimentar uma mistura de decepção, tristeza e preocupação, com as quais eu venho lutando desde então. Portanto, essa pregação, meus irmãos, antes de tudo, ela é para mim. É a palavra do Senhor para o meu coração, ao qual Ele me deu esse encargo de compartilhar com os irmãos nessa noite. Então, se como eu, talvez como centenas, milhares ou milhões de pessoas estão lutando com a tristeza, com a decepção, com a perda de esperança, seja em virtude do resultado das eleições, seja em virtude de qualquer outra coisa, nós vamos ver nessa noite que esses sentimentos podem ter uma origem muito mais profunda do que eles mesmos em si. E nós vamos ver como Deus trata esse tipo de situação.
Nós vamos dividir então o nosso sermão em 4 tópicos. Nós vamos fazer uma explicação rápida do texto. Nós vamos ver como aqueles irmãos estavam. Nós vamos ver o motivo pelo qual eles estavam naquela situação. E nós vamos ver a solução dada pelo nosso Senhor. Uma explicação rápida do texto. Esse texto também é mencionado em Marcos 16, 12. E nos diz, o versículo 13, que naquele mesmo dia, e que mesmo dia é esse? É o domingo da ressurreição do Senhor. O versículo 1 fala que naquele domingo, e agora nós temos então a continuidade de algo que aconteceu naquele domingo, na parte da tarde, porque o texto vai nos dizer no versículo 29, que todo esse acontecimento, ele acaba tendo seu desfecho quando o sol já se põe. Então é algo que aconteceu numa tarde do domingo da ressurreição. E 2 discípulos estavam andando a caminho de Emaús. Um é Cleopas, o texto nos diz expressamente, e o outro não há menção de quem seja. Mas há uma aceitação bastante forte que fosse a própria esposa de Cleopas. Se nós olharmos João 19, 25, ele registra que entre as mulheres que estavam na crucificação de Cristo, estava Maria, mulher de Clopas. E é muito provável que o Clopas, o nome usado por João, e o Cleopas, usado por Lucas, seja a mesma pessoa. Então aquele casal estava voltando de Jerusalém para Emaús. Emaús, uma aldeia que distava 60 estádios, cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e geralmente se gastava 3 horas para percorrer esse caminho devido ao percurso. E eles iam conversando, nos diz os versículos 14 e 15, sobre o que havia acontecido. E nós vemos pelo contexto que eles estavam falando sobre a morte de Jesus, seu julgamento, sua prisão, sua condenação, sua crucificação, seu sepultamento e o sumiço do seu corpo. Eles conversavam e faziam perguntas entre si. E Jesus então se aproxima e, pelo que nós vemos no texto, ele anda um tempo com eles ouvindo a conversa. E o versículo nos diz que por algum motivo sobrenatural e intencional, eles não reconhecem que é Jesus Cristo, tá? Eles teriam a capacidade de reconhecer que era Jesus, tá? Provavelmente tivessem um relacionamento anterior com ele, o conheciam, o acompanhavam, mas nos diz que como se os seus olhos foram fechados. Marcos vai nos dizer que Jesus estava diferente, com uma outra aparência, e então eles intencionalmente e sobrenaturalmente não reconhecem a Jesus. Jesus então pergunta: escuta, sobre o que vocês estão conversando? E Cleopas responde até meio ironicamente, acho que você é peregrino, você é de fora, não sabe o que está acontecendo aí? Não tem acompanhado os trending topics da internet, se fosse nos dias de hoje? Nós estamos conversando sobre o assunto do momento. E Jesus insiste: o quê? Então Cleopas fala: olha, nós estamos conversando sobre Jesus, o profeta da parte de Deus, homem poderoso em obras, mas ele foi morto pelos principais sacerdotes. Ele atribui a morte de Jesus às forças religiosas e políticas. E ele fala, Cleopas, que nós, ou seja, todos os discípulos, esperavam que Jesus fosse o Redentor, mas agora a esperança não se confirmou. Esse Jesus já estava morto fazia 3 dias. E ele acrescenta: olha, eu ouvi dizer que algumas mulheres viram um anjo, que falaram que ele ressuscitou, mas os apóstolos, Pedro e os outros apóstolos foram lá e não viram a Jesus Cristo. Então, a tristeza deles revela que eles, naquele momento, não criam que Jesus tivesse ressuscitado. Jesus então, versículos 25 a 28, dá uma bronca amorosa neles, chama-os de nécios, tolos, e diz que eles eram tardios para crer nas Escrituras. Vocês dizem que é eu que não sei das coisas, mas é que vocês que estão por fora, a não crer naquilo que as Escrituras falaram ao meu respeito. Os profetas, vocês não leram o que os profetas escreveram sobre o Messias? Vocês não conhecem Isaías 53? Vocês nunca leram o Salmo 22? Salmo 16, 10?
Na verdade, o próprio Jesus havia ensinado clara e abertamente o que iria acontecer com ele. E eu leio Marcos 8, 31 a 32. Vocês dormiram no sermão quando eu falei que, abre aspas, importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes e sacerdotes e pelos escribas e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse? Então Jesus explica e aplica as escrituras ao coração daqueles irmãos, demonstrando então que tudo aquilo que aconteceu, que trazia tanta tristeza ao coração deles, na verdade fazia parte do plano da salvação firmado pelo Senhor, e com aquela morte e ressurreição de Jesus Cristo, não apenas Israel seria então restaurado, mas seria instaurado um reino que abrange todo homem, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Então, chegam a Emaús, já à noitinha, Jesus é convidado insistentemente para ficar ali enquanto ceiam, tomam uma refeição. Jesus então se revela, como a cegueira deles é retirada, e assim que eles reconhecem que é Jesus, Jesus desaparece do meio deles. Então eles testemunham entre si: ah, irmão, ó Maria, ó Cleopas, você não sentiu seu coração queimando quando ele nos abria as Escrituras? É esse o nosso texto. E o que ele diz sobre a situação daqueles irmãos? É a segunda parte do nosso sermão. Nos diz que eles estavam iguais a muitos de nós neste momento. Primeiramente, eles estavam decepcionados. Versículos 19 e 21. Jesus parecia ser o Redentor prometido no Antigo Testamento, mas agora ele estava morto. Ele usa a expressão no passado. Jesus foi um profeta, foi poderoso em obras, foi poderoso em palavras, Deus era com ele. Mas esse Jesus que parecia ser o Redentor, não conseguiu nem vencer os religiosos e os políticos. Foi condenado num julgamento injusto, os procedimentos foram abolidos, procedimentos ilegais, foi condenado por causa de testemunhas falsas, e ao final foi morto da maneira mais cruel possível. Uma decepção. Não é esse o sentimento que abriga, está albergado em muitos dos nossos corações, um sentimento de decepção? Esperávamos tanto, quem sabe a reeleição, do presidente atual, talvez um novo governo que colhesse os frutos semeados no governo passado, mas esse candidato foi vencido, não foi reeleito. 61 milhões de brasileiros preferiram o outro candidato. Será que houve fraude? O que seria mais decepcionante? Se 61 milhões de brasileiros preferissem eleger o presidente que foi eleito, ou se houve fraude? O que é mais decepcionante? Mas o fato está aí, meus irmãos, concreto, consumado, e nós estamos decepcionados em maior ou menor intensidade, como decepcionados estavam aqueles discípulos. Mas nos diz o texto também que eles estavam tristes. Jesus disse isso, está no versículo 17: por que vocês estão tristes? Talvez pela fisionomia, talvez pelo que ele ouviu na conversa, ou talvez porque Jesus conhecia o coração deles. Mas o fato é que aqueles dois irmãos estavam tristes. Aqueles acontecimentos haviam trazido tristeza aos seus corações. E não é esse o nosso sentimento? Tristeza? E volto a repetir, não só por causa do resultado das eleições, você pode estar triste por tantas outras coisas. A tristeza é um sentimento que vive rondando os nossos corações, e essa pregação, eu volto a repetir, não é especificamente para quem está triste por causa de eleição, é para quem está triste, é para quem está decepcionado, é para quem por algum motivo está sem esperança no futuro. Tristeza é o que eu tenho visto e ouvido de muitas pessoas, inclusive de muitos irmãos. É o que eu tenho visto na minha vida e lutado contra isso. Nós estamos tristes, em maior ou menor intensidade, como tristes estavam aqueles irmãos.
Além disso, terceiro, nos diz o texto que eles perderam a esperança. Olha o versículo 21, Cleopas usa no passado: nós esperávamos que ele fosse o Messias, mas ele foi morto. Perderam a esperança. Havia tantas esperanças num novo mandato, muitos diziam que poderia ser melhor do que o primeiro. Havia muitas esperanças, meus irmãos, mas essas esperanças não existem mais, exatamente como aconteceu com aqueles discípulos. E por último, aqueles irmãos, a quarta característica, eles estavam lutando entre a fé e a incredulidade. Nós até ouvimos umas mulheres dizendo que ele ressuscitou, que viram os anjos, mas Pedro foi lá e não viu ninguém. Nós não vimos a Jesus. Era difícil crer naquilo que não se vê. Nós não vimos a Jesus, eles não viram a Jesus. E por outro lado, é difícil nós não basearmos as nossas atitudes naquilo que nós vemos. E aqueles homens tinham visto Jesus sendo crucificado, açoitado, entregando seu espírito ao Senhor e sendo sepultado. Essa é a luta que aqueles irmãos travavam, a luta entre a incredulidade e a fé. Estavam na luta da fé. Crer em algo ensinado nas Escrituras, mas que eles não viram, que era a ressurreição de Cristo, ou crer naquilo que seus olhos viram, a sua morte. Essa é a nossa situação, meus irmãos. Tudo o que nós sabemos, imaginamos e ouvimos a respeito de possibilidades do futuro em nosso país, parecem ser perspectivas ruins. Não quero fazer nenhuma análise política. Mas o nosso chamado, meus irmãos, como o chamado de todo cristão, é viver pela fé. O justo viverá pela fé. Os olhos da fé nos fazem ver o invisível. Nossa luta então é tirar os olhos das coisas e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a nossa luta, meus irmãos, como a deles, entre a fé e a incredulidade, é travada entre crer no que as Escrituras dizem, ou crer somente nas coisas visíveis e materiais. Nossa luta é ter uma esperança que não está apoiada em homens, carros, cavalos, exército, ideologias ou instituições, mas que está firmada única e exclusivamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive eternamente e governa sobre tudo e sobre todos. Então agora Jesus, tendo já feito um diagnóstico da situação deles, vai dizer o motivo real porque eles estavam sentindo o que sentiam. E, meus irmãos, nós podemos dizer que a morte de Jesus era o motivo, tá? Isso não é uma afirmação incorreta, esse é o motivo direto. E também não quero dizer aqui e fazer pouco caso nem da morte de Jesus, que realmente era um evento que poderia e traria uma comoção geral, e também não quero fazer pouco caso da luta que você está travando na sua vida e que tem trazido tristeza, decepção e tirado a sua esperança. Não é isso, meu irmão, tá? Não quero fazer pouco caso das suas lutas e dificuldades. Mas eu quero ver e mostrar nas Escrituras aquilo que Jesus diagnosticou na vida daqueles irmãos. Que havia dois motivos anteriores e primários que fez com que aquela situação terrível que foi a crucificação de Jesus, como são terríveis muitas situações que nós enfrentamos, mas que aquelas situações não eram o motivo em si, mas aquelas situações foram o estopim, foram aquilo que revelaram os motivos anteriores que existiam no coração daqueles discípulos. A morte de Jesus não era a causa primária daqueles sentimentos, segundo as Escrituras, mas apenas evidenciou aqueles sentimentos. Isso se aplica a nós, meus queridos. Volto a dizer, tá?
Ainda que o motivo direto da nossa decepção, tristeza, falta de esperança, seja o resultado das eleições, o rompimento de um relacionamento, uma crise financeira, uma doença, uma morte, uma tragédia, ainda que tudo isso tenha acontecido, e isso seja extremamente grave, por favor, meus irmãos, eu não quero fazer pouco caso do seu sofrimento, mas eu quero que você enxergue que, como no caso daqueles discípulos, muitas vezes o grande problema está anteriormente, e nós vamos ver que aqui o problema dele, e o problema de muitos de nós neste momento, era que eles tinham o conceito errado sobre o reino de Deus, e 2, eles tinham falta de fé. Primeiro problema, conceito errado sobre o reino de Deus. Eles esperavam que Jesus, e o texto nos diz isso, restaurasse o reino a Israel. Mas na cabeça deles, o que seria isso? Hoje pela manhã o presbítero Wagner já adiantou um pouco disso, quando tratou, e ele citou também essa questão da visão que o judeu tinha em relação à restauração do reino de Israel. Todos eles, inclusive Cleopas, tinham essa ideia, mas era uma ideia que era eminentemente direcionada ao caráter político, social e até militar de um reino. Diversas profecias do Antigo Testamento se referiam ao Messias, que era Jesus, como sendo um rei descendente de Davi. Tanto é que Jesus é chamado diversas vezes no Novo Testamento como filho de Davi. E é interessante que quando Jesus vem a Jerusalém e é aclamado na sua entrada triunfal, e os homens jogam ali palmas e ramos para saudar o filho de Davi. Há um texto muito interessante que exemplifica isso, tá? Quando Jesus multiplica os pães, João 6,15, diz que a multidão queria arrebatar a Jesus para fazê-lo rei. E quem não quer um rei assim? Que dá pão em abundância e de graça? Mas nos diz o texto que Jesus, sabedor da intenção daqueles homens, retira-se para um monte. Esse texto demonstra com clareza que o que o povo esperava de Jesus era oposto ao que Jesus planejava. John MacArthur, tratando desse assunto, diz que com base nas promessas da aliança de Deus com Davi, eles aguardavam o herdeiro de Davi que estabeleceria o reino eterno. Eles esperavam que quando o Messias viesse, seria um homem com tremenda autoridade e influência, que assumiria o poder, destronaria os romanos e todos os inimigos de Israel, e cumpriria instantaneamente todas as promessas feitas a Abraão, Davi e aos profetas. E ao fazer essas coisas, traria salvação plena a Israel. Então, meus irmãos, eles esperavam um reino temporal e não espiritual. Eles esperavam um reino exterior e não um reino que está dentro de cada um de nós. Eles esperavam um reino que trouxesse paz à nação, e não um reino que trouxesse paz e alegria no espírito, independente do estado da nação. Eles esperavam um rei que impusesse a sua autoridade, e não um rei que se curvasse como um servo. Eles esperavam um rei que destruísse seus inimigos, e não que ensinasse que nós devemos amar os inimigos, orar por eles e perdoar os nossos inimigos. E principalmente, eles esperavam um rei que subisse ao trono e não a uma cruz. A cruz, aos olhos deles, era o símbolo do total fracasso de Cristo, enquanto para Deus a cruz era o palco da vitória sobre a morte, onde a nossa salvação foi consumada. Como disse Paulo, a cruz era loucura para alguns e derrota para outros, mas para Deus a cruz era sabedoria e vitória. Então, como eles não entendiam com clareza isso, sobre a natureza e o caráter do reino de Deus, e o papel essencial da cruz no estabelecimento desse reino, a morte de Jesus parecia o fim de tudo, com completa e absoluta derrota. E então era natural que eles estivessem tristes, decepcionados e sem esperança. Guardadas as devidas proporções, meus irmãos,
e mudando o que precisa ser mudado, esse mesmo erro nos atingiu nesses dias. Atingiu em cheio a igreja evangélica. Parece, meus irmãos, que acabamos por esperar a implantação do reino de Deus de modo terreno, a partir do coletivo e de instituições, e até mesmo a partir do próprio Estado, e não um reino espiritual, a partir da mudança do coração que Deus quer fazer na vida de cada uma das pessoas. E isso atingiu em cheio a igreja, com o aparecimento, abre aspas, do Messias. E desculpe, meus irmãos, esse trocadilho infame e pobre, mas tão propício. Passamos a enxergar a possibilidade de um Estado cristão, uma versão tupiniquim de Israel do Antigo Testamento. Quem sabe, uma teocracia em terra brasilis. E de certo modo, nós vimos a possibilidade de um reino de Deus que não passasse pela cruz. Mas isso não existe, meus queridos. Assim como no caso daqueles irmãos, é o caso da nossa vida. O reino de Deus, objetivamente e subjetivamente, passa pela cruz. A cruz de Cristo era imprescindível para a implantação objetiva do reino de Deus. E a nossa cruz diária é imprescindível para a implantação subjetiva no nosso coração do reinado do Senhor. A cruz faz parte da nossa vida diariamente. E se realmente nós desejamos o reino de Deus, foi isso que Jesus ensinou. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer fazer parte do meu reino, cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Por causa desse falso conceito do reino de Deus, perdemos a visão do papel da igreja, que é cada um de nós, como agente de proclamação do Evangelho, e que o Evangelho, somente o Evangelho, é o único poder que pode transformar o homem, e isso a partir do coração de cada um, e não pela cristianização de instituições, governantes, governo ou do próprio Estado. Acabamos aderindo, ainda que inconscientemente, à ideia de um Estado cristão, a partir da possibilidade de termos um presidente com ideais cristãos, ministro cristão, até mesmo um ministro da Suprema Corte terrivelmente evangélico. Esquecemos o que as Escrituras dizem a respeito do mundo, do sistema do mundo, dos governos, das forças espirituais do mal que dominam este mundo tenebroso e que são opositoras ao reino de Deus. Esquecemos que as Escrituras revelam que a oposição a Deus sempre existiu, sempre existirá e crescerá mais e mais até a volta de Cristo. E principalmente, meus irmãos, preste atenção, nós esquecemos que a nação que é feliz, porque tem Deus como seu Senhor, não é o Estado de Israel, não é o Brasil gospel, mas é a igreja do Senhor. A igreja é a nação santa, o povo escolhido, a propriedade exclusiva de Deus. A igreja é a nação do nosso Senhor. E o inimigo se aproveitou disso para nos desviar da fé e da confiança no Senhor. Se nós recordássemos do fundo do nosso coração e de toda a nossa alma, que como igreja que somos, nós somos a propriedade exclusiva de Deus, amados, escolhidos, guardados por Deus, o resultado das eleições não teria trazido esse efeito devastador sobre muitos de nós. Em nada ou em muito pouco importaria o resultado das eleições, e nem se esse resultado foi legítimo ou fraudado. Somos a igreja, meus irmãos, a nação feliz do Senhor, a menina dos olhos de Deus, a noiva amada do Cordeiro. Igreja essa que é sal em meio à podridão e luz em meio às trevas. Igreja que é o baluarte da verdade, enquanto o mundo se afunda na mentira. Igreja, meus irmãos, que é bem-aventurada, que é feliz, quando é pobre de espírito, não tendo nada além do próprio Deus, Mateus 5:3. Igreja que conquista pela mansidão, Mateus 5:5.
Igreja que é feliz mesmo chorando, porque será consolada pelo Consolador divino, Mateus 5,4. Igreja que é pacificadora e por isso é reconhecida como filhos de Deus, Mateus 5,9. Igreja que é feliz por ser perseguida por amor a Cristo, porque receberá o reino e o galardão, Mateus 5:10-12. Igreja que deve resplandecer diante dos homens, para que os homens então, vendo na igreja as boas obras, o quanto elas confiam em Deus, o quanto essa igreja ama ao Senhor, eles glorifiquem e queiram aquele Deus que aquela igreja professa. Que Deus abra os nossos olhos, meus irmãos, para vermos quem somos em Cristo, como o irmão orou, e o que isso representa neste mundo. E o segundo motivo, e Jesus foi muito claro em relação a isso, que aqueles homens estavam sentindo o que sentiam, era a falta de fé. Jesus então aborda o ponto fundamental. Ele toca na ferida, ele não quer apenas consolá-los passando um remédiozinho naquela ferida, mas ele quer curar a origem daqueles sentimentos. E a origem, nos diz o texto, que aqueles homens eram nécios, eram tardios em crer nas Escrituras, e por isso eles estavam enxergando aquilo que era a grande vitória do Senhor, como sendo a derrota da vida deles. A origem então do problema não era a situação em si, ainda que fosse terrível, mas era a falta de fé, a pequena fé. O problema fundamental daqueles discípulos pode ser o nosso. Nós somos muitas vezes lentos para crer nas Escrituras, temos pouca fé, temos uma fé inoperante, ou pouco operante nas horas difíceis. Não confiamos em Deus o suficiente para descansarmos nele nas horas más. E essa é a razão essencial da tristeza, decepção e desesperança, na qual nós encontramos após o resultado das eleições, e talvez nós precisamos reconhecer isso. Precisamos, irmãos, talvez entender e reconhecer que os momentos pelo qual temos passando, e aí nós incluímos a questão do resultado das eleições, mas qualquer outro, luta, tribulação, morte, não seja a causa primária dos seus sentimentos, mas apenas isso evidencie no fundo do coração que você não tem crido suficiente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pastor Augusto Nicodemos, numa pregação recente, disse que a fé dos cristãos seria testada no dia seguinte às eleições. Continuo o que ele disse, que nós vamos ver a seriedade da teologia da igreja após as eleições. E exemplifica, isso palavras do pastor, estou repetindo aqui. Vamos aceitar humildes, sabendo que é a vontade de Deus? Sabendo que Deus governa sobre tudo e sobre todos? Não é isso que nós cantamos? Vamos como igreja cumprir o que está em Cristo e está escrito em 1 Timóteo 2, ore pelo governante, peça a Deus pelos governantes para que tenhamos uma vida tranquila. E ele continua, Deus é o Senhor sobre todas as coisas, e é nisso que nós descansamos, é nisso que nós encontramos descanso, refúgio e esperança. E complementa, o Senhor reina, o Rei dos Reis já está no trono, e reina ontem, hoje e eternamente. Jesus, meus irmãos, disse que nós deveríamos resplandecer diante dos homens com as nossas boas obras, para que então, vendo os homens o nosso agir, as nossas boas obras, glorificassem a Deus. Nós, irmãos, como igreja, temos neste momento uma grande oportunidade para que isso aconteça, ou seja, para que o nome de Deus seja glorificado através do nosso viver. Quando diante de tudo que está acontecendo, ou vier a acontecer, nossos parentes, amigos, funcionários, sócios, virem que nós, independente das situações, continuamos crendo em Deus, confiando em Deus, esperando em Deus e glorificando a Deus. De modo muito especial, meus irmãos, eu falo aos pais,
Pais, vocês têm uma grande oportunidade agora de demonstrar para os seus filhos que vocês realmente creem em Deus. É hora dos nossos filhos verem em nossas vidas aquilo que eles têm ouvido das nossas bocas, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Estamos, irmãos, diante de uma grande oportunidade de evangelização, dentro e fora dos nossos lares. E quero encerrar esse ponto com uma última observação. Em Hebreus 10, 38, está escrito: mas o justo viverá pela fé. E você já reparou o contexto deste versículo? E é interessante que o contexto sempre é importante na interpretação das Escrituras. Mas quando você tem ali esse advérbio mas, significa que o que foi dito antes é importante, porque o que está depois do mas está em complemento ou oposição ao que foi dito antes. E se você olhar o contexto da recomendação do autor de Hebreus, que o justo viverá pela fé, fala de tribulação e aflição, fala de perseguição. Olha aí, versículo 32, suportastes aflições, fostes feitos espetáculo como vitupérios e tribulações. Aqui provavelmente o autor de Hebreus estava falando daquelas festas, tá? Ou daqueles eventos no Coliseu, onde cristãos eram lançados às feras, porque eles, diante da ordem de se curvar diante de César, eles diziam, como o nosso presbítero Wagner disse hoje de manhã, eles se levantavam e diziam: não, Quírios é o Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor. E por isso eles eram lançados às feras como entretenimento para os outros. E continua o autor de Hebreus: prisões, com alegria permitiste o roubo de vossos bens. Eles passaram por tudo isso. E continua então: portanto necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus. Espera aí, a vontade de Deus é que eles tivessem aflições, passassem por prisões, que eles tivessem seus bens espoliados. É isso que o autor estava dizendo. Depois que vocês passaram por tudo isso, tenham paciência, porque depois de vocês cumprirem a vontade de Deus, vocês vão alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho tempo, o que há de vir virá, não tardará. E ele fala: o justo viverá pela fé. Resumindo o que o autor de Hebreus nos quer dizer: aguenta firme, irmão, confiando em Deus, tenha fé, viva por essa fé, falta pouco, Jesus virá, e então toda lágrima será enxugada, toda verdade será estabelecida, toda justiça será feita. Mas por enquanto isso não acontece, aguenta firme, irmão, confiando em Deus, o justo viverá pela fé. E então, o último ponto da nossa exposição, a solução dada por Jesus. Jesus não apenas aponta o problema, Ele dá a solução. E a solução, meus irmãos, do problema da falta de fé daqueles discípulos em Emaús, é a solução da falta de fé minha e sua, é a palavra de Deus. Jesus não apenas diagnosticou, Ele deu a solução. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A fé, meus irmãos, vem pela palavra, não tem outro caminho. Jesus encontra com irmãos com a fé abalada, o que ele faz? Prega as Escrituras. Pedro recebe o Espírito Santo, está cheio do poder do Espírito Santo, como ouvimos hoje pela manhã, ele está dinamizado. O poder de Deus, de onde vem a palavra dinamite, está ali, ele está a ponto de explodir o poder de Deus. Está na hora da igreja nascer, é hora de despertar a fé dos eleitos. E o que Pedro faz? Prega a palavra. A igreja nasce, e o que ela faz diariamente para crescer na fé? Persevera na palavra. A solução para a nossa incredulidade, meus irmãos, é a palavra de Deus, porque o crer vem por ouvir a palavra de Deus.
Jesus não disse que eles deveriam confiar no que as mulheres lhes disseram. Jesus não disse que eles deveriam confiar no que os anjos falaram. Jesus não falou para eles acreditarem no que os discípulos falaram. Jesus disse que eles deveriam crer nas Escrituras. E então, começando por Moisés, explicou o que os profetas haviam dito sobre aquele momento. Você quer vencer a tristeza, a decepção, a desesperança que pode estar no seu coração, seja por que motivo for, e aqui nós já começamos a ampliar, os nossos horizontes. Volte-se às Escrituras, meu irmão, em oração, pedindo que Deus vivifique e aplique a palavra em seu coração, trazendo paz e alegria do Espírito Santo, mesmo que a situação não mude. Algo bem prático, é um conselho, e como conselho você ouve se quiser ou não, e segue se quiser ou não, tá? Tire os olhos das mídias sociais, meu querido, e tantas outras coisas, que só trazem ansiedade, confusão, e estão repletos de mentiras, porque hoje as mídias sociais, elas são contra aquilo que nós estamos buscando, são elas que aguçam a nossa tristeza, que aguçam a nossa decepção, e que roubam cada vez mais de nós a nossa esperança. Mas volto a dizer, isso é apenas um conselho, tá? Mas agora eu faço uma recomendação que é bíblica, e essa eu gostaria de exortá-lo a você ouvir e você seguir. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Meu irmão, não tome a forma do mundo, não seja igual, não pense, não haja, não reaja, como pensa, age e reage o mundo, ou seja, aquelas pessoas que não confiam em Deus, mas tenham um entendimento transformado pela palavra de Deus, para que você tenha capacidade de crer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, mesmo que você não entenda a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja diferente da sua, e principalmente, quando a vontade de Deus colocar uma cruz diante de você. E continuo, está com a alma atribulada, irmão, com a mente, com o coração em ebulição, tem um vulcão diante de você que parece que vai explodir, você está precisando de paz, de mente e de coração? Volte-se para a palavra de Deus, que é perfeita e refrigera a nossa alma. Salmo 19, 7. Precisa saber como lidar com a situação, com essa situação e tantas outras? Volte-se para a palavra de Deus, que dá sabedoria aos simples. Salmo 19, 7. Está triste? Está abatido? Volte-se para a palavra de Deus, que alegra o coração. Salmo 19, 8. Está sem rumo? Não sabe o que fazer? Volte-se à palavra de Deus, que ilumina os olhos e os seus caminhos. Salmo 19, 8 e Salmo 119, 105. Está confuso, meu irmão? Volte-se para a palavra de Deus, que ela é a verdade. Salmo 19, 9 e João 17, 17. Nos diz o texto, aqueles discípulos, inicialmente tristes, tiveram seus corações aquecidos, enquanto Jesus lhe explicava e aplicava as Escrituras. Este é o poder das Escrituras, meus irmãos, trazer calor da esperança, onde há a frieza do medo, trazer luz onde há trevas, trazer vida onde há morte, trazer paz onde há aflição, e isso independente das circunstâncias mudarem. Diante do que nós vimos nessa noite, quero encerrar então, e não poderia ser diferente, já que nós estamos falando da solução, que é a palavra do Senhor, lembrando alguns textos das Escrituras, que podem ser salvação para os nossos dias, para dias como estes que nós estamos vivendo, ou podemos vir a experimentar. E o primeiro é o Salmo 2. Este salmo foi fundamental nesses dias para mim. Houve um acontecimento logo depois do que aconteceu, logo depois do resultado das eleições,
e eu caí num profundo choro. Eu vi na internet uma foto que a minha filha tirou da minha neta, quando foi postado o resultado oficial das eleições. O presidente foi eleito, Lula foi eleito presidente, e a Amanda tirou uma foto da Ana e escreveu assim: um dia marcante na vidinha dela, que Deus guarde as minhas filhas. E aquilo dilacerou meu coração, e uma tristeza profunda tomou conta de mim, e eu comecei a lutar com esse sentimento. Mas depois disso o Senhor me socorreu com o Espírito Santo, e eu pude começar a orar e remoer aquilo diante de mim, e nessa guerra entre um sentimento de alma que queria me levar para baixo e que cada vez escurecia mais, eu lembrei de palavras do pastor Augusto Nicodemos. Alguém perguntou para ele: pastor, qual será a oração do cristão após as eleições? E ele disse: independente de quem ganhe, nós vamos orar o Salmo 2. Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas, vamos nos livrar de Deus, vamos nos livrar de Jesus. No entanto, aquele que habita nos céus, o nosso Senhor soberano sobre tudo e todos, como cantamos, rirá, o Senhor zombará deles, então falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu monte santo de Sião. O nosso rei já está sentado no trono, meus queridos. Independente de quem governe o nosso país, o nosso rei está sentado sobre o trono, governando soberano sobre tudo e sobre todos, desde a eternidade e para todos sempre. E mais, olha o que o texto diz, continuo lendo o Salmo 2. Agora, pois, ó reis, agora, pois, ó presidente, sede prudente, deixai-vos instruir juízes da terra, ministros da terra, podemos assim dizer, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos com tremor, beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho quando acender a sua ira. E aí encerra o Salmo, e eu encerro aqui esse versículo dizendo para vocês: bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Feliz aquele que confia no Senhor. Que nós busquemos isso, meus irmãos. Felicidade não por causa das coisas, mas porque nós confiamos no nosso Senhor. E leio mais alguns textos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei e não te desampararei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e dos campos, não haja mantimento nos campos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, o cristão, o justo que vive por fé, ele se alegrará no Senhor e exultará no Deus da salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a nossa força. Leio mais ainda um versículo, e se você duvidar, abre a sua Bíblia e confere, está aí, Romanos 13:1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram instituídas por Ele. E leio ainda 1 Timóteo 2:1 e 2, e confere aí se está na sua Bíblia, meu irmão. Antes de tudo, exorto-vos que se use a prática de súplicas, orações e intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que estão investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Adriano, isso aí foi escrito, mas vale para um governo que talvez não tenha sido legitimamente firmado? Isso foi escrito, meus irmãos, durante o Império Romano, onde imperadores ascendiam ao trono depois de armações, golpes, envenenamentos, assassinatos. Ah, Adriano,
Isso aí foi escrito, mas não era esse presidente. Isso foi escrito, meus irmãos, quando Nero era o imperador. Nero, aquele que levava os cristãos à arena e incendiava-os, colocava fogo nos cristãos vivos para que eles servissem de iluminação nos jardins do seu palácio. E por último, quero dar um testemunho que Paulo nos dá em uma das suas cartas, que se encaixa perfeitamente ao nosso texto e ao nosso contexto. Paulo, meus irmãos, nós sabemos, ele era um homem influente, respeitado pelos romanos e pelos judeus, educado aos pés de Gamaliel, líder naquela comunidade. Humanamente falando, meus irmãos, era um grande homem que poderia implantar uma trégua entre os judeus ou entre a igreja e o mundo. Entre o mundo representado por Roma e a igreja. Quem sabe um Estado cristão debaixo de Roma? Quem sabe um governador de uma província, um senador para defender as pautas dos judeus ou dos cristãos? Mas o caminho de Deus era outro. Deus perdeu essa chance de estabelecer um reino. Paulo, por amor a Cristo, enxerga que no reino de Deus, todo o seu pedigree não vale nada. Na verdade, ele considera refúgio, perto da sublimidade de conhecer a Cristo. E por amor a Cristo, Paulo é perseguido, ele é humilhado, passa fome, passa frio, solidão, é açoitado, é preso e ao final ele é decapitado. Tudo isso, meus irmãos, para que eu e você pudéssemos ouvir o seguinte nessa noite e sermos consolados, fortalecidos e animados. Leio então Romanos 8, 36 a 39. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Era isso que ele via na vida dele, era isso que ele via na vida dos irmãos. Jesus mesmo disse, isso não são palavras inventadas por Paulo, Jesus disse que enviaria os seus discípulos como ovelhas em meio de lobos. Paulo olha a situação, ele vê a igreja, ele vê a sua vida, ele percebe que o chamado da igreja é chamado para ser ovelha, como ovelha é o seu mestre. É sermos servos, como servo é o nosso rei. Mas então Paulo olha para aquela situação terrível, em que os irmãos são ovelhas para o matadouro, e ele fala para mim, ele fala para você nessa noite, meu irmão: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Espírito Santo do nosso Senhor venha em socorro de cada um de nós nessa noite, meu irmão, e que a palavra do Senhor arda no seu coração, como ardeu no coração daqueles irmãos, e traga para você a certeza, como disse Paulo, que nada nos separa do amor de Deus, como nós cantamos tantas verdades hoje, nessa noite, assim, que ainda que eu sofra a dor mais forte, nós cantamos isso: eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que nós confiamos no seu infinito amor, porque Ele é o Senhor sobre tudo. Que o Cordeiro, o nosso Cordeiro, aquele que é o pastor dessas ovelhas, pastor que nos leva a pastos verdejantes e águas tranquilas, mas também o pastor que está conosco quando passamos pelo vale da sombra e da morte, que Ele é o grande Rei, o grande vencedor. É Ele, somente nele, que nós devemos confiar. Que isso console seu coração, que isso restaure seu coração a alegria, que o Senhor produza fé em você, para que você se levante, como nós lemos aqui. Espere, meu irmão, tenha fé, tenha paciência, porque o nosso Senhor está no controle da história. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós louvamos o Teu nome nesta noite pela Tua palavra, pela experiência desses irmãos, ó Pai, registrada, Senhor, para o nosso ensino, para o nosso consolo, para que nós cresçamos, Senhor, em fé, para que nós nos aproximemos do Senhor. Nós, Senhor, queremos, antes de mais nada, pedir perdão, Senhor. Pedir perdão, ó Pai, porque nós temos tantas vezes vivido tão longe do Teu padrão, Senhor. Temos confiado, Senhor, tantas vezes em carros, em cavalos, em coisas. Temos fixado, Senhor, tantas vezes os nossos olhos nas situações e temos esquecido que ainda que o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor é o nosso bom pastor, que o Senhor, ó Pai, está conosco até a consumação dos séculos, ó Pai. Que nenhuma provação nos será dada além daquela que possamos suportar, mas que o Senhor também nos dará livramento. Que o Teu reino, Senhor, é um reino de paz e alegria no Espírito, Senhor. Perdão pela nossa incredulidade, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nessa noite trabalhe a Tua palavra em nossos corações, que Teu Espírito venha em nosso socorro, produzindo em nós vida, Senhor, produzindo em nós uma fé operante, uma fé que confia no Senhor, que ainda, Senhor, que as águas se levantem como cantamos, ainda que o fogo venha sobre nós, ó Pai, nós confiaremos, porque o Senhor é o nosso Rei, ó Pai. Traz consolo, traz alegria, traz esperança ao nosso coração, ó Pai. É que nós rogamos, em nome do nosso amado Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está exaltado à destra do Pai, e que reina, ó Pai, soberano sobre tudo e sobre todos. Amém.